Olá, Mendes. Opa, agora, Agora agora, estamos? agora já estamos online aqui, meu amigo. Que horas Tá. temos? 19h05. Então, dando o nosso Eu boa tô noite a te ouvindo todos. baixo, hein? Tá É me ouvindo problema baixo? meu? É. Eu escuto perfeitamente. Eu escuto perfeitamente. Deixa eu ver se é aqui. É aqui o meu volume. Fala aí. Tá. Ah, tá. Melhorou. Muito bem. Então, 19h06 aí, estamos começando com um pouquinho de atraso aí por conta de panes de tecnologia e a gente gostaria inicialmente aí de dar o nosso boa noite a todos os amigos e amigas que nos prestigiam aqui nesse nosso segundo bate-papo, essa iniciativa que a gente resolveu seguir com ela para frente, né, dividindo posicionamentos, pontos de vista. Então, deixar as nossas boas-vindas a todos, o nosso agradecimento pela participação. Quem puder nos seguir no nosso canal do YouTube, né, @o Brasil pela Razão, e até mesmo os perfis no Instagram, né, é o @a_torres e o @Coronel Paulo Mendes. A gente ficaria muito agradecido por essa participação, por essa ajuda. Então, na nossa semana passada, eu acho importante, Barra, a gente rapidamente esclarecer isso aí, que a ideia dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, ele é que seja um bate-papo construtivo, com base num diálogo racional, na construção de ideias, de análises, né? Evitando aí radicalismos, evitando uma politização extrema, de maneira que a gente e as pessoas que nos acompanham possam efetivamente refletir sobre os temas, tirar suas conclusões, e se a gente atingir o nosso objetivo principal é tirar outras. Fiquei sem te ouvir, Mendes. Transportes do Brasil. Vou deixar contigo, que é médico, que é doutor, e que tem visto aí esse céu cinza de Brasília, para nos dizer o que está acontecendo, para nos dar um alerta, para nos dar assim aquela luz. O que está acontecendo com o clima no nosso planeta? Bem, boa noite, meu amigo Mendes. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham na noite de hoje. Faço minhas as palavras do Mendes, agradecendo a atenção de todos. Lembrando que o nome Brasil pela Razão, a razão, ela não é propriedade de ninguém. Então, nós buscamos chegar nesse entendimento racional das coisas e, é claro, compartilhando, lógico, o nosso entendimento com de quem nos acompanha também. Esse é o motivo. E vamos lá, vamos falar dessa questão que está muito preocupante, não é, Mendes? Basta a gente aqui, por exemplo, nós estamos em Brasília, Distrito Federal. A gente abre a janela de manhã e aí a gente constata que o céu não está mais azul, ele está branco, meio acinzentado, por conta de uma quantidade muito grande de fumaça, ou seja, a atmosfera, né, o ar que a gente respira, ele não está com uma qualidade boa, por conta desses incêndios florestais que estão ocorrendo no Brasil inteiro e que até bem pouco tempo atrás, 48, 72 horas, ainda não tinham ocorrido aqui em Brasília, mas agora, infelizmente, a chamada Floresta Nacional de Brasília foi consumida, dados de hoje de manhã, 38% dessa floresta foi consumida pelas chamas. Das aproximadamente 5 nascentes que existem lá, 2 estiveram nessas áreas que foram consumidas, portanto, durante algum tempo a água também dessas 2 nascentes com problemas. E é lógico que isso traz um impacto considerável para a saúde de todos nós. É isso. Vamos ver que hoje É, mesmo... Pois não, diga lá, Mendes. não, é
isso mesmo. Eu acho que essa questão dos impactos da saúde é uma questão que a gente precisa aprofundar, precisa conversar, porque essas temperaturas extremas que a gente vive hoje em dia, muito frio, muito quente, uma variação de temperatura, às vezes, em 24 horas. 24 horas. Essa questão da umidade relativa do ar, também baixíssima, principalmente aqui na região centro-oeste, né? Qualidade do ar, né? O ar aí poluído de resíduos tóxicos, já vimos aí estados que tiveram que suspender aulas. Então, como é que isso aí o senhor visualiza que impacta para a saúde da população? Veja que esse impacto já foi, inclusive, hoje, bem pontuado pelo Ministério da Saúde, publicou uma série de medidas que o cidadão, principalmente aquele que está mais próximo das áreas que estão sendo queimadas, deve adotar. E são aquelas que já estão sendo veiculadas pela imprensa, que tem feito, aliás, um trabalho importante de cobertura nesse sentido. Ou seja, procurar se hidratar. Hidratar é beber água e, detalhe, beber água não esperando sentir sede para beber água. Para um adulto, peso médio, altura média, pelo menos 2 litros de água por dia. Procurar evitar a exposição desnecessária nas áreas externas, nas áreas expostas ao sol, e exercício. Pessoal aí que tem o hábito saudável de fazer exercício tem que ter muito cuidado. Não é um momento apropriado para a prática de exercício físico em ambiente externo, ambiente aberto. A umidade relativa do ar em áreas próximas aqui de Brasília, no Gama, por exemplo, recentemente foi a 7%. Isso é igual a um deserto. Então, nesse momento, o que acontece? Os seres humanos, os animais, os seres vivos, passam a ser reservatórios cedendo umidade para o meio ambiente. Então, a gente fica perdendo água, né, que nós temos no nosso organismo, e a água a gente sabe que é essencial para a vida. E nesse cenário de água essencial para a vida, a gente tem que lembrar que há pouco tempo atrás a água em excesso foi um grave problema no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos no restante do Brasil numa situação, e lá também no Rio Grande do Sul, claro, estamos vivenciando o oposto disso, que é uma estação extremamente seca, quente, e vimos cenas hoje de rios da bacia amazônica. Isso já vem se agravando ao longo do tempo, mas rios lá da região da Amazônia, hoje, aliás, é o Dia da Amazônia, rios praticamente secos, aonde não é possível sequer fazer o deslocamento por barco entre uma cidade e outra. Então, é um momento extremamente sensível do ponto de vista da saúde. O cidadão precisa ter atenção, repito, com a questão da hidratação, evitar as atividades físicas pesadas em áreas externas, aqueles trabalhadores que não tem como evitar. Nós temos inúmeras profissões que fazem reparos em estruturas na área externa. Então, aí, o empregador, né, o patrão, ele precisa cuidar da saúde do seu servidor também, colocando sempre uma oferta muito grande de água para que seja bebida durante o trabalho. E, no ponto de vista aí mais macro, né, vamos dizer assim, essas preocupações quanto, inclusive, as dificuldades que já estão acontecendo de você, por exemplo, levar cargas, levar materiais necessários para as regiões da nossa bacia amazônica. A região de Rondônia também está com graves problemas, e o próprio Pantanal, né? O Pantanal, conforme nós sabemos, ele está praticamente seco por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, Mendes, eu digo o seguinte: momento muito delicado esse que a gente está vivendo, requer a atenção de todos, requer a atuação dos nossos gestores, e nós precisamos ficar muito atentos nisso, e isso precisa ser foco da nossa atenção. Às vezes a gente vê uma distração, não é? É natural, a gente vê outras coisas, tem tantas coisas acontecendo nesse momento interessantes, mas do ponto de vista climático e de saúde, um momento delicado. É isso aí. Eu sempre falo, assim, em conversas informais, até no trabalho, que a questão das mudanças climáticas é uma questão que está posta. Ela é a atualidade, nós vivemos ela. Então, principalmente no que tange aos gestores públicos, independente do nível dele, de ente federativo, enfim, é uma questão que está posta. E providências, ações, elas precisam ser tomadas.
Não se pode mais achar que o mais importante é a eleição de 2024, enquanto o céu está cinza. As pessoas respiram um ar de péssima qualidade, né? Então, isso eu vejo como um desafio, né, para os gestores públicos, um desafio, inclusive, no que tange a educação, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles precisam ter a consciência disso, porque isso vai os impactar possivelmente de forma mais severa do que a gente, e é uma questão que o mundo, o planeta precisa resolver. Eu acho que a gente ainda pode fazer um gancho ainda na questão climática aqui de Brasil e depois migrar para o nosso próximo tópico lá, que é a questão dos transportes, tentando levantar os impactos para a economia da questão climática, né? Como tu bem falaste aí, e eu pude ler, eu acho, 1 ou 2 dias atrás, Manaus é uma cidade que só se chega, via de regra, de avião e de barco. Então, pelos dados noticiados na imprensa, a prosseguir a seca, em cerca de 20 dias, o rio Amazonas ele vai estar com as condições de navegabilidade prejudicadas. E com isso, Manaus, que é uma capital importante do nosso país, ela praticamente vai ficar limitada aos apoios precários por via terrestre e ao apoio aéreo. Como é que tu enxerga esses impactos agora na área da economia, na área da logística e os próprios impactos que as questões de saúde vão ocasionar na economia por conta da necessidade de aportar mais recursos em saúde face aos efeitos dessas mudanças? É verdade. Como você muito bem colocou, o sistema ele é todo interligado. A nossa sociedade ela é toda interligada. Então, não há uma ação de saúde, por exemplo, que possa ser desconectada, desligada de ações ambientais, que, por sua vez, têm que estar conectadas com as questões de transporte entre as diversas unidades da federação, entre os estados, as questões também da economia, porque tudo são dentes da mesma engrenagem. Quando um desses dentes se enfraquece ou se quebra, as consequências se fazem sentir imediatamente nos outros setores. Então, veja, questão de Manaus. Manaus é uma grande capital brasileira, é uma cidade extremamente forte no setor de serviços, por exemplo, muito forte, é uma economia importante e, de fato, segundo, não somos nós que estamos dizendo, são os meteorologistas, os hidrólogos, as pessoas que estudam isso a vida inteira, já colocaram, já foi noticiado que no ritmo que vai, se nada mudar, em aproximadamente 20 dias nós vamos ter o acesso a Manaus por rio impossibilitado. O que isso significa? Significa que uma série de produtos vão ter uma dificuldade imensa para chegar a Manaus. Vamos lembrar que os aviões, por maiores que sejam, têm limitações de carga, de peso, para poder entregar esses produtos. Então, é uma situação de uma iminência de um eventual desabastecimento. Isso é muito sério, isso impacta toda a sociedade. Agora, se nós pensarmos, Mendes, você que, como oficial do Exército, certamente já teve essa oportunidade de conhecer, e se não teve, certamente seus colegas, seus irmãos de armas tiveram essa possibilidade de conhecer as comunidades ribeirinhas da Amazônia, aonde o único meio para chegar lá é por rio e a questão aérea já se dá por comprometida, porque até para a aeronave de asa rotativa, né, o helicóptero, ele precisa minimamente de um ponto para poder descer uma carga, eventualmente. Então, essas comunidades que constituem a imensa maioria na Amazônia, só tem o rio para contar. E se esse rio encontra-se seco, incapaz de permitir um tráfego aquaviário, a coisa é muito séria. Numa cidade grande, ainda há a possibilidade de um ajudar o outro, os organismos da defesa civil, os organismos de apoio nacional e até internacional chegam com maior facilidade. Agora, uma comunidade ribeirinha isolada, 3, 4, 5, 6 horas rio acima, numa calha amazônica,
certamente ficam muito frágeis. E aí isso vai nos dando aí, Mendes, eu penso que na nossa mente, não é? O gancho, a ligação com a questão de transportes aqui no nosso país, né? Eu sei que você está controlando aí o tempo que nós temos para falar disso, mas está intimamente ligado, está diretamente ligado. Como que se a gente praticamente depende de um tipo exclusivo, dominante de transporte, na hora em que o calo aperta, como agora, nós estamos numa hora de calo apertado, nós estamos numa hora em que modais, por assim dizer, né? Vamos falar um português claro aqui, tipos, né, de transportes estão sendo inviabilizados por conta da questão climática. Se a gente só depende de um mesmo tipo, a gente fica muito é, preocupado com as consequências que podem advir daí. E aquilo também, para concluir aqui a minha colocação, você pontuou também muito bem, essa questão climática, salvo o melhor juízo, ela veio para ficar. Porque vejam aqui uma coisa, pelo menos por um tempo, vejam, até o final do ano passado, nós não tínhamos, havia o alerta de que as questões lá da água do Oceano Pacífico, El Ninho, a Laninha, iriam ser mais intensas esse ano, mas o fato é que, quando vira de 23 para 24, vem a tragédia no Rio Grande do Sul, vem agora essa tragédia nacional da questão dos incêndios, da elevação da temperatura, no intervalo muito curto de tempo, muitíssimo curto. Então, é muito importante que as respostas sejam dadas. Agora, tem algumas respostas que nós não vamos poder dar por conta de opções que foram feitas e mantidas no passado. Isso é muito preocupante. É isso aí. Eu estou recebendo aqui no e-mail alguns questionamentos. A Vânia comentou que o governo precisa despertar para essas questões, mas eu queria aproveitar aqui que é essa questão da dengue no Brasil, rapidinho, antes da gente passar para a questão dos transportes, né? Os questionamentos eles vieram assim na seguinte abordagem, né? A epidemia de dengue no Brasil, com números consideráveis, e aí as pessoas perguntam: os mosquitos estão se adaptando? Esse quadro ele pode estar se modificando em face de mudanças climáticas, né? A dengue pode estar mudando. A gente pode considerar e correlacionar que há um aumento das doenças transmitidas por vetores vivos. Como é que tu percebe isso, particularmente nessa época de transição nossa aqui, saindo do inverno, nos dirigindo aí para um período mais quente? Essa questão, você aborda, ela é extremamente importante, extremamente importante. E veja que, normalmente, a produção científica, a produção dos cientistas, né, ou seja, as publicações, as revistas, os livros, os artigos, é claro que normalmente são feitas levando em consideração condições mais da rotina, ou seja, as estações como são definidas, a questão da temperatura que é mais quente no verão, menos quente no inverno, dentro de um padrão. Esse padrão, conforme eu coloquei, pelo menos nos últimos meses, depois da virada do ano para cá, ele se modificou de maneira muito intensa, de maneira muito rápida. Então, o que parece que está acontecendo, e eu digo parece, porque, volto a dizer, não é um campo de pesquisa meu, mas eu acompanho as notícias no Brasil e no mundo, como você também faz isso. Então, veja, é sabido, a ciência já estudou, que a temperatura tem uma influência, a temperatura ambiente tem uma influência muito grande na velocidade com a qual o mosquito Aedes aegypti, por exemplo, para falar só desse mosquito, tem vários, né? Vamos falar só desse. O tempo em que ele vai da fase de ovo, né, posto pela fêmea do mosquito, até a fase adulta, quando a temperatura está maior, essa velocidade em que ele se torna adulto se encurta brutalmente. Eu não vou ser capaz aqui de fazer comparações entre X graus de temperatura e quantos dias a menos ele leva para chegar à fase adulta, mas isso já foi estudado e é comprovado. Ele se torna um indivíduo adulto, portanto, capaz de voar e transmitir doença mais rapidamente.
Então, observe o seguinte: também foi noticiado nesta semana que os índices da dengue neste inverno suplantam os do inverno passado por mais do dobro, mais de 2 vezes. Então, observe, eu penso que a ciência vai nos dar respostas em relação a isso, mas uma coisa é certa: a natureza ela encontra seus mecanismos. E os insetos, principalmente, que são extremamente resistentes. Se você for comparar, por exemplo, a força de um inseto, guardadas as proporções com a força do ser humano, eles são muito mais fortes do que nós. É que eles são, para a nossa felicidade, eles são pequenos. Agora, proporcionalmente falando, são extremamente fortes, são muito resistentes e têm capacidade de se adaptar. Então, o que que a gente pode, com uma certa preocupação, prever, e temos que estar preparados para isso, é que futuramente, com a retomada das chuvas, se não teremos uma situação em relação a esses vetores vivos, né, que você falou, os animais que transmitem doença, mais intensa e pior do que aquilo que nós já vínhamos experimentando. Nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Brevemente, fazendo uma síntese aí da questão da dengue. Eu penso que foi muito bom a gente ter abordado essas questões aí, tanto sobre dengue quanto sobre as mudanças climáticas, porque são assuntos mais da atualidade. Mas agora, derivando um pouco aí para uma análise mais assertiva de conjuntura nacional, nós nos propusemos a falar um pouco sobre transportes no Brasil, né? Quando nós falamos em transportes no Brasil, nós não podemos enxergar a fotografia com o que hoje nós vemos, os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas estradas, as nossas hidrovias. Nós precisamos voltar um pouco os olhos para o passado e lembrar que essas estruturas de transporte, elas têm origens muito antigas. Elas têm origens, os principais eixos de transporte foram os eixos utilizados nas entradas, nas bandeiras, na parte da colonização, quando nós adentramos em porção da América Espanhola. E, durante o Império, várias iniciativas de vulto foram tomadas na interligação nacional. Construção de ferrovias, portos, estradas. E aí, ao longo da República, nós tivemos algumas iniciativas pontuais, podemos até dizer que tivemos um período desenvolvimentista em que nós chegamos a quase a fotografia de hoje, durante as décadas de 50, 60, 70 e 80, e que conformou principalmente a questão da nossa malha rodoviária. Mas o que eu queria começar pontuando aqui é que, nos dias de hoje, mais do que nunca, infraestrutura de transporte é uma condicionante para o desenvolvimento econômico nacional. Sem uma infraestrutura de transporte eficiente, né, que faz a circulação de pessoas e mercadorias, nós temos um entrave para o desenvolvimento econômico. E relembrando, como tu falaste, né, eu acho que talvez a gente não precise tocar em todos, mas esses sistemas de transporte, eles são diversos, né? Então, aí considerando aí o modal terrestre, nós temos o rodoviário, o ferroviário, o metroviário, o aquaviário, aí mudando, temos o marítimo, temos lacustre, o aéreo e o dutoviário. Então, são várias componentes que moldam essa infraestrutura de transportes do Brasil. Mas o que nós vemos de fato hoje? Primeira coisa, os gastos com transporte representam uma parte muito grande do custo logístico para a maioria das empresas. E esses custos acabam sendo transferidos ao consumidor final, às companhias, né? Então, qual seria a chave para começar a mexer nisso aí? Seria ter como alternativa uma estrutura de transporte multimodal. Eu queria que tu falasse um pouquinho a tua opinião
sobre essa realidade que o Brasil vive hoje, de ter quase toda a circulação de cargas de pessoas focada, como eu digo, no lombo do caminhão, do ônibus e do carro. Então, as nossas estradas têm que suportar isso aí. É uma quantidade de carga enorme, é uma quantidade de gente e mercadoria sendo transportada diariamente enorme, né? E isso aí, obviamente, causa desgaste das estradas, causa acidente, causa perda de tempo. Como é que tu enxerga essa realidade que o Brasil chegou de estarmos quase que toda a nossa estrutura logística de transporte de pessoal e carga concentrada no modal terrestre, que eu digo no lombo do caminhão e no lombo do ônibus? É verdade, Mendes. Você colocou bem, no período de Brasil, colônia, Brasil Império, quando se vai para o interior, praticamente se desenham as estradas que existem até hoje, muitas delas. Eu posso pontuar aqui, por exemplo, a BR-040, do Rio de Janeiro até Brasília. Ela é uma estrada desenhada no movimento das bandeiras das entradas, sem dúvida nenhuma disso. Os ciclos do Diamante até Minas Gerais, com a estrada, a velha Estrada Real, e depois mais para o norte, chegando até a área mais central do Brasil. E você veja, com o passar do tempo, o que aconteceu? A BR-040 continuou, por exemplo, uma estrada de pista simples, ou seja, para quem está atrás de um caminhão, conforme você citou, para ultrapassar é sempre um momento delicado, é um momento que tem que ter muita atenção. A outra estrada é a BR-050, que faz a ligação de São Paulo a Brasília. Essa já tem pista dupla, já é uma estrada melhor. Mas o fato é que realmente o Brasil acabou ficando dependente de um modal único, que é o transporte por rodovia. E o Brasil é um país eminentemente continental. O que é isso? País continental. É um país que é um grande bloco de terra. Existem outros países formados por ilhas. A coisa é mais complicada. Mas o Brasil é um país, basicamente, um país continental, um país terrestre. Até o relevo, para nós, não chega a ser um problema. É um país imenso, com dois planaltos, né? O Planalto Brasileiro, ali na área de São Paulo, o Planalto Central, onde nós estamos aqui na capital federal, uma imensa planície inundável, hoje já não inundável, que é o Pantanal de Mato Grosso, a imensa bacia amazônica e, claro, também as terras do Nordeste e o Pampa Gaúcho. Então, veja, são locais aonde o outro modal que nós tínhamos e foi abandonado, que é o modal ferroviário, ele poderia estar hoje somando um aspecto importantíssimo na questão do transporte, principalmente de cargas. Eu não vou esquecer passageiros, não, tá? Não vou esquecer passageiros, não. Mas, enfim, porque na questão da carga, por exemplo, a quantidade de carga que você consegue transportar por via ferroviária é brutal. Então, há grandes artérias de ferrovias ligando zonas de produção do país aos grandes portos que nós temos no litoral e também as outras interligações ferroviárias que poderiam existir conforme haviam no passado. Vamos repetir: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, os estados do Sul, para o transporte de passageiros. Isso é algo que existe praticamente em qualquer país do mundo. Nós tínhamos, isso foi perdido e nós não vemos, infelizmente, esforços neste momento para uma retomada. Para uma retomada. Eu me lembro que eu estive recentemente numa missão num país da Europa, que eu não vou dizer qual foi, mas que uma pessoa desavisada chegaria lá onde eu cheguei e poderia dizer: puxa, mas que país atrasado. Aqui eu saio do aeroporto e entro no ônibus elétrico. O Brasil já superou o ônibus elétrico. Depois eu desço do ônibus elétrico, eu pego um bonde. O Brasil já superou o bonde, não precisa mais de bonde. Depois eu salto em frente a uma estação ferroviária. O Brasil também já superou essa fase da estação ferroviária. É claro que isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Nós tínhamos todos esses modais e nós simplesmente fomos abrindo mão deles ao longo do tempo e agora nós pagamos um preço muito caro por estarmos contando com o valoroso, é importante dizer, o valoroso serviço da classe dos caminhoneiros, que são pessoas que se sacrificam, se expõem a condições de trabalho muito complicadas, muito difíceis, mas se não fossem eles, provavelmente você nem eu, nós não conseguiríamos fazer essa live nesse momento, porque a gente não ia ter os insumos.
Agora, o que não nos parece realmente razoável é depender exclusivamente desse modal de transporte. O ferroviário foi abandonado. Hoje em dia existe ferrovia para ligar pequenos pontos dentro de cidades. Então, lá no Rio de Janeiro tem, São Paulo tem alguma coisa, Belo Horizonte. Agora, a gente consegue sair do Nordeste e chegar lá no Arroio do Chuí de trem? Não consegue. Você veja que até mesmo na questão do modal rodoviário, nossas estradas são extremamente complicadas para o transporte de carga. Você veja que as estradas abertas na Amazônia durante os governos militares encontram-se até hoje com o chão de terra, o chão de barro, que durante a época da chuva torna-se inviável transitar qualquer veículo por ali. Existem uma série de questões ambientais, questões também ligadas aos nossos povos originários que precisam ser tratadas, mas que não estão sendo tratadas há 30 e tantos anos, quase 40 anos. Então, certo ou errado, continua, não continua, mas 30 e tantos anos é um período extremamente longo para se chegar nisso. E aí, também, brevemente, eu faço uma conexão com a questão que não é tema de hoje. Nós podemos tratar dela mais à frente, se os nossos amigos tiverem interesse de a gente abordar isso, que é a questão da matriz energética. Veja, o Brasil praticamente depende da energia hidrelétrica. Nesse momento em que os níveis dos rios estão muito baixos, esse modal se torna também comprometido, em parte, a necessidade da ativação das termoelétricas, ou seja, aquelas que queimam combustível fóssil para produzir energia, portanto, agravam a questão que nós estamos passando agora dessa fumaça terrível que está em todo o país e faz com que a conta doa no bolso do cidadão. Aonde estão os outros modais energéticos? Aonde estão as usinas de vento? Aquelas imensas hélices movidas pelo vento, e o Brasil é pródigo de ventos, principalmente no seu litoral. Aonde estão? Aonde estão as usinas geradoras com célula fotovoltaica? Nós também não temos. O projeto das usinas nucleares, que era um projeto grande, ficou restrito a 3 usinas no Rio de Janeiro, das quais apenas 2 estão numa operação mais efetiva. Então, é muito complexo o Brasil ter a potencialidade que tem, o povo bom e forte que tem, com ideia, com cabeça, com estudo, e quando a gente se torna limitado por modal energético praticamente único, modal de transporte nacional praticamente único, e aí quando vem a natureza num ciclo natural, agravado pelo homem, ou lá o que seja, tudo isso fica colocado ali no corner, né? Como se fosse no ringue. O Brasil está ali no corner e essas circunstâncias estão batendo na gente, né? A gente vai perder essa luta se bobear. Exatamente. Ainda fazendo gancho para a questão de transportes, e por ter trabalhado diretamente nisso, por ocasião da tragédia aí que atingiu o Rio Grande do Sul, o que nós verificamos? Eu vou tentar fazer um rápido estudo de caso, principalmente da questão dos aeroportos, né? Então, vou falar de modal aéreo, né? Quando o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre ficou inviabilizado, a solução para que a carga chegasse nas principais áreas alagadas da Grande Porto Alegre foi a utilização da base aérea de Canoas. Só que a água, por sua vez, ficou a poucos quilômetros de inviabilizar a base aérea de Canoas. Então, quis aí o destino que nós pudéssemos manter ainda aquele fluxo logístico de carga, de socorro, pela base aérea de Canoas. Mas o que se viu? Quando isso aconteceu e colapsou o aeroporto Salgado Filho, nós nos percebemos da dura realidade que os poucos aeroportos pequenos que funcionam no estado do Rio Grande do Sul não dariam conta nem de suportar aeronaves maiores e nem de abarcar um fluxo de passageiros que pudesse ser, ao mínimo, semelhante do que acontecia no Salgado Filho. Então, aumentou-se a operação do aeroporto de Caxias do Sul. É um aeroporto em área montanhosa, não é fácil a operação de pouso e decolagem, né? Porque ali a instabilidade meteorológica ela é muito grande.
Tentou-se aumentar a capacidade de Santa Maria, de Uruguaiana, de Cruz Alta, mas o que se viu é que, em caso de necessidade, em caso de emergência, a estrutura e a capilaridade não dá conta. Então, essa questão do Rio Grande do Sul, ela tem que servir de alerta para que os planejadores, para que os gestores pensem no caso do Brasil. Isso vai pensar, quando eu digo pensem, aonde eu vou construir um aeroporto? Nessa localização geográfica, qual é a cota, qual é a altitude, quais são os fatores que interferem? Porque nunca se pensou que o aeroporto Salgado Filho fosse ficar embaixo d'água, e ficou. Então, Verdade. esse é um gancho que eu gostaria de fazer. Ainda na questão energética, quando estava trabalhando na vice-presidência da República, nós tivemos a oportunidade de conversar com delegações advindas da Alemanha que nos reportavam uma questão energética complexa, né? A Alemanha, em determinado momento, ela decidiu abrir mão das suas usinas nucleares de produção de energia por conta de pressões diversas, por conta de uma conjuntura complexa, mas ela realizou a desativação de, diria eu, quase que a totalidade dessas usinas. E hoje, no cenário de necessidade energética, guerra Rússia e Ucrânia, qual é a situação da Alemanha? Dependente do gás russo para dar suporte tanto à sua indústria quanto à sua população no inverno. Então, realmente, são questões que caminham juntas, né? Penso que a questão do transporte no Brasil ela merece ser muito estudada, mas mais que estudada, ela tem que ser avaliada e algumas medidas de médio prazo precisam ser tomadas, sob o risco de nós estarmos cada vez mais colapsados no modal rodoviário e, em caso de contingência, quando precisarmos do modal ferroviário, que não temos, vai ser tarde demais. E aí, pelo mundo, vários países são experts aí nessa questão do modal ferroviário e o Brasil tem condições, de maneira pragmática, de maneira inteligente, de negociar uma revitalização progressiva, calma, dessa malha ferroviária. É verdade, Mendes. Queria lembrar isso aí para quem está nos acompanhando, que pode ter a noção de que, mas vocês estão comparando com quem? Vocês estão comparando com os Estados Unidos? Os Estados Unidos realmente é a primeira economia do mundo, país forte economicamente, tem uma malha ferroviária excepcional. Liga costa a costa, norte a sul, e liga a costa do Atlântico com costa do Pacífico, passa pelo meio dos Estados Unidos. Mas isso é coisa de país rico. Maravilha. Não é não. Não necessariamente. Eu me lembro que há mais de 25 anos eu estive no Marrocos. E eu viajei de uma cidade para outra, não saberia afirmar com 100% de certeza, mas quase certo. Eu fui de Casablanca até Rabat de trem de passageiros. Me lembro muito bem, eram bancos de couro, confortáveis, o preço era acessível, a população marroquina usava. Isso tem mais de 25 anos, quase 30 anos ou mais de 30 anos. Então, é viável, é possível. Agora, necessita realmente de uma autodeterminação nacional para se fazer isso. E na questão energética também, que você citou, é aquilo que a gente fala na rua, né? Quem tem um tem zero. Quem tem um modal só, na hora que precisa, não tem nenhum. A situação que você citou na Alemanha é clara. Agora, a Alemanha, vamos lembrar, a Alemanha renasceu do zero, da cinza, da bomba, duas vezes no mesmo século. No final da Grande Guerra, chamada de Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e no final da Segunda, de 39 a 45, e hoje é a economia mais forte da Alemanha. Então a Alemanha vai dar o jeito dela, não tenho dúvida. Ela não ficará dependente somente do gás que vem da Rússia, ela vai dar jeito
pouco tempo. Agora, é o tal negócio. É um país que tem uma extensão territorial perto da do Brasil, bastante pequena. E aí vamos lembrar, país grande, problema grande e problema de solução grande também, portanto difícil. Agora lá, a autodeterminação daquele povo e do seu governo permitiu que esses renascimentos ao longo da história, e eu citei só os do século XX, há outros, a Alemanha unificada desde 1870, então mostram o que é possível fazer quando efetivamente se quer, não é isso? Agora, aqui nós ainda estamos assim meio que espantados com o problema e realmente vamos tendo que avançar seguramente na questão de solucioná-los, de encará-los para dar solução, porque tudo isso aí tem jeito, tudo isso aí tem solução. É isso aí, nós já estamos aí com 40 minutos, né? A ideia é sempre falar menos, mas o papo é bom. Nós recebemos aí algumas interações, a gente prossegue, mas eu acho que por hoje a gente pode fechar aqui esse ciclo, né? E eu faço questão absoluta aí de agradecer mais uma vez as pessoas que nos prestigiaram. O nosso canal está começando lá engatinhando, no modo formiguinha, mas a cada dia a gente ganha ali mais gente nos acompanhando. Então, peço de novo a gentileza que vocês nos façam esse carinho e nos sigam lá no YouTube, né? @o Brasil pela Razão. Vai lá, se inscreve, fica à vontade para colocar críticas, sugestões, comentários, pautas, para que nós possamos explorar em conversas vindouras, porque é dessa interação e é dessa troca saudável de percepções que a gente acredita que vai construir o conhecimento e vai construir principalmente as alternativas para a construção de um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agradecer também aí a quem está nos acompanhando no Instagram, né? Lembrando os perfis aí para o pessoal, @A_Torres e @Coronel Paulo Mendes, né? Então, nos acompanham por lá. E, dito isso, desejo um resto de semana bom a todos aí, um bom final de semana. Espero que as reflexões e as análises tenham sido enriquecedoras e pertinentes. Meu abraço a todos e uma boa noite. Eu queria aproveitar também para me despedir, então, meu querido Mendes. Lembrando às pessoas que estão nos acompanhando, realmente é uma live extremamente amadora, ela é feita com recursos próprios. O Mendes está transmitindo lá da casa dele, eu estou transmitindo aqui do meu kitnet, então é tudo feito com aquilo que a gente encontra para adquirir no comércio comum, então não tem nenhum grau de profissionalismo. A interação vai aumentando, a gente vai recebendo crítica, vai recebendo ideia, vai recebendo outras formas de pensar, e o nome Brasil pela Razão, essa razão não é nossa, o Mendes não é dono da verdade, eu também não sou. A gente está tentando buscar justamente construir um pensamento coletivo no sentido de quanto mais pessoas vierem para esse bate-papo, tanto melhor. A gente vai buscando trocar. E o meu querido Mendes, né, conforme o endereço dele na internet, colocou ali, Coronel Mendes, como sabem, eu sou um almirante da reserva, mas eu vou pegar aqui do meu amigo Mendes, que vem da nobre arma da cavalaria, a frase de um grande cavalariano brasileiro e seguramente uma fonte de inspiração para quem estuda a vida militar, não só nesse país, como também no mundo inteiro, o grande general Osório, quando ele, de maneira imortal, pontuou que a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Então, antes de qualquer outra coisa, cidadãos brasileiros, fizemos uma opção profissional, uma opção de vida, dela não nos arrependemos. Tenho certeza que falo pelo Mendes, faríamos 10 vezes se tivéssemos a chance de fazer 10 vezes, mas, em primeiro lugar, antes de tudo, conforme o nome da plataformazinha que nós estamos criando aqui. Vem o Brasil, vem a cidadania. Tá bom? Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí. Valeu. A intenção é voltar semana que vem. É isso aí. Um abraço a todos. Boa noite. Tudo de bom.